Bom dia, segundos anos. Vamos dando início aí à nossa aula, hoje sobre redes e hierarquias urbanas. Vou dividir em dois vídeos, porque o conteúdo é extenso e eu não quero que o vídeo fique maçante. Para a gente falar então de hierarquia urbana, a gente precisa entender então o conceito básico de cidade. Olha aqui, ela é fruto de um trabalho coletivo, que é em cima das relações que o homem criou, sejam elas quais forem. Aqui tem alguns exemplos: social, político, econômico, religioso, tá? E de toda essa interação aí, ele foi formatando a cultura dele, agregando elementos como arte, tecnologia, e aí as cidades foram se fortalecendo, foram crescendo, tá? Mas tem dois fenômenos bem interessantes, dois elementos bem interessantes que ajudaram as cidades a serem o que elas são: a agricultura e a indústria. Lembra do nosso vídeo anterior? A agricultura no sentido de fornecer de maneira permanente alimentação, e a indústria fornecendo, propiciando trabalho e renda. Então, esses dois elementos, eles foram cruciais para fixar as pessoas nas localidades. E essas localidades, elas terminaram se transformando e evoluindo e virando as cidades como a gente conhece hoje, tá? Nesse processo aí, ó, de urbanização, de nascimento das cidades, ele leva em consideração vários elementos, tá? Todos eles juntos foram responsáveis aí pelo crescimento das cidades e pela formatação que elas têm. Aqui eu não vou me alongar muito, por quê? Porque lá na frente eu vou mostrar no livro didático esses elementos aqui de maneira muito mais detalhada, tá? O que a gente precisa perceber então? Que as cidades, que são uma criação humana, elas se desenvolveram através desses processos aqui. Olha só alguns exemplos: crescimento urbano, tá? Que é o crescimento físico das cidades; urbanização, que é o crescimento populacional das cidades; país urbano, que é aquele que tem mais população urbana do que população rural; o marco da urbanização aí que foi a Revolução Industrial, porque se não existissem as indústrias, as pessoas não seriam atraídas para as cidades, tá? E as cidades não cresceriam e não se desenvolveriam. Conurbação, que é quando duas cidades crescem tanto que elas se tocam, se conectam, tá? E aqui, ó, tanto megacidade, região metropolitana, megalópole, metrópole, são todas características das cidades, tá? De tamanho e população, e aí vai catalogando, vai encaixando elas de acordo com o crescimento da população e com o crescimento da sua massa física, tá? Mas essencialmente eu estou falando sempre de cidade quando eu estou usando esses termos aqui. As cidades, elas têm uma organização racional, tá? Você pega lá a sua rua, está inserida num bairro, esse bairro está inserido no município, o município pertence ao estado, o estado ao país, tá? Tem toda uma racionalidade para você organizar o espaço, para você poder viver nele. E a hierarquia urbana, ela é isso, é a organização que as cidades têm de acordo com o seu tamanho e desenvolvimento, tá? E aí, nesse esquema aqui, eu tenho dois tipos. Eu tenho o clássico e tenho o esquema atual, de hierarquização urbana. No clássico, eu levo em consideração só o tamanho delas. A vila é pequena, a cidade local um pouco maior, e assim por diante até chegar numa metrópole nacional, que é a maior do país, tá? Desse outro lado aqui, eu também levo em consideração o tamanho físico, mas tem outros elementos. Aqui, ó, eu levo em consideração o desenvolvimento. Por exemplo, o transporte, a comunicação, se tem infraestrutura de água e esgoto,
Então, eu levo em consideração aqui a evolução do local. E aí vai além, por quê? Porque na época aí na era do meio técnico, científico e informacional, eu levo em consideração a interação tecnológica que tem aqui. Se tem internet, se estão acessando a internet, se eles estão em redes sociais, se eles são servidos por rede de TV a cabo, por telefone, se tem torre de telefone celular. Ou seja, além de eu olhar o tamanho físico das cidades, eu observo a evolução delas, eu observo a, a parte tecnológica, eu observo se elas estão inseridas ou não num contexto moderno, tá? Não basta ser grande ou pequena, ela tem que estar inserida no mundo moderno, tá? Os tipos de cidade aqui, ó, se eu já sei o que se eu já sei como elas estão organizadas, aqui eu exemplifico com alguns tipos. Olha aqui, ó, cidade industrial. Dentre as características que as cidades possam ter, uma delas pode se destacar. No caso aqui, é a indústria que se destaca nessa cidade. O exemplo de baixo aqui, ó, cidade comercial. Entre todas as características que essa cidade tem, o que se destaca é o quê? O comércio. E assim por diante, tá? A hierarquia das cidades, ela obedece esse grau de evolução, esse grau de desenvolvimento. E aí eu destaquei aqui 3 textos na internet para vocês poderem analisar com mais profundidade esse detalhamento aí dos tipos de cidade e de como se formata a hierarquia aí entre elas, tá? Mais adiante aqui, eu estou também indicando o livro número 3 de geografia, porque a partir da página 185, você vislumbra, você pode observar tudo que eu falei aqui. Olha só, processo de urbanização, como aconteceu, por que aconteceu, não é? Por que as pessoas saíram do campo e foram para as cidades? É lógico que foi por causa da indústria. O que as cidades oferecem além de trabalho, tá? Tem toda essa dinâmica aí acontecendo. Aqui ele exemplifica com os tamanhos das cidades, que eu vou lá na Redes, eu vou voltar a esse assunto do tamanho das cidades para exemplificar a conexão que elas têm aí entre elas, tá? Os problemas que existem de morar nas cidades. Olha aqui, as favelas, as áreas que não têm infraestrutura, a violência, tá, que ocorre no ambiente urbano, redes e hierarquia urbana, conforme eu falei. Aqui, ó, leva-se só em consideração o tamanho e aqui o tamanho e o desenvolvimento, além da conexão que um tem com o outro, tá? Por conta das modernidades aí, dos elementos modernos da vida. E as cidades que estão conectadas com a economia, porque as cidades elas surgiram com um forte componente econômico, tá? Então faz uma explanação geral de todo esse assunto aqui que eu pus para vocês na hierarquia na hierarquia urbana, que é aí do mais simples até o mais avançado agora, tá? Leva-se em consideração não só o tamanho, mas sim toda a complexidade, toda a evolução, toda a modernização que o ambiente urbano pode conseguir alcançar nos dias de hoje, tá? Estou indicando o livro porque o livro ele detalha muitos outros assuntos que eu não falei no vídeo para que ele não ficasse tão extenso, para que ele não ficasse tão cansativo para vocês entenderem, tá? Então, a partir da página 185, você pode dar uma olhada geral, além dos links que eu vou deixar na descrição do vídeo, para que você tenha uma ideia bem completa a respeito do que é a hierarquia urbana. Tá bom, meus queridos? Obrigado, até a próxima.